noite. Estamos no último debate do primeiro simpósio de economia heterodoxa. Tivemos alguns problemas de ordem operacional, que às vezes a internet não ajuda, então temos esse atraso, lamentamos, mas assim, é parte da dinâmica de encontros virtuais. Então nós vamos começar, para não nos atrasarmos mais, né? Vamos tratar aqui do tema, Karl Marx manda lembranças, para tratar a situação atual, com uma abordagem do Ferro Marx. E para isso nós temos a exposição do professor Glodionor, que vai ser o expositor, vai ter 40, 45 minutos, a depender da capacidade de síntese dele. E o Cícero vai comentar de 20 a 25 minutos sobre essa exposição e sobre o tema. Então, sem mais delongas, dado nosso atraso, passemos então a palavra ao professor Glodionor para a sua exposição. Ok, obrigado, professor Atenágora. Prazer estar com vocês dois aqui, terminando, né, o primeiro simpósio. Como o professor Cícero falou hoje, né, que a gente não pode deixar para fazer só um por ano, precisa fazer pelo menos 2 ou 3 por ano. Eu também acho, né? Acho que foi muito rico, né? A participação de hoje do professor Menezes foi fantástica. Mas vamos lá, né? Na verdade, isso aqui talvez seja um pouco pretensão, né? Mas às vezes a gente precisa ousar, né? Arriscar, inclusive, né? Eu vou tentar fazer aqui uma leitura a partir de Marx, né? E o problema que eu estou colocando é de que 2023, né, 2022, 2023, seria apenas um repique da grande crise de 2007, 2008. Ou seja, a gente está passando novamente por uma forma de crise, né, que a gente já conhece, se bem que dessa vez, né, não tem a mesma proporção, mas está em cima da mesma curva, né? E a gente começa fazendo uma citação de um cara importante, né, que é o presidente do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, né? Não é qualquer um, né? O Pablo Hernández, né? Deve ser espanhol ou argentino, enfim, né? Mas, enfim, alguém que parece de língua espanhola, né? Pablo Hernández. Ele diz o seguinte, né? Comentando exatamente o que a gente vai discutir mais na frente, que é a crise, né? De alguns bancos, né? A única maneira de impedir totalmente uma corrida aos bancos, que essa é a grande preocupação sempre, né, seria exigir que eles mantivessem todos os seus depósitos em ativos líquidos. Mas aí você não teria mais bancos. E assim, eu achei brilhante, né? Simples, didático, direto, honesto, exatamente isso. Ou seja, o papel do banco, o banco não é um mantenedor de liquidez, né? Ou seja, o teu dinheiro, né? Saiu o salário da Federal, né? Saiu de outros órgãos, Banco do Brasil, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. E teu dinheiro está lá te esperando, né? Você vai passar o mês todinho, você vai, tira um pouquinho, o resto fica lá. Não é bem assim, né? O papel do banco é ganhar dinheiro através de dinheiro, além de taxas, né? Ou seja, e essa é uma questão importante, né? Não compreender que o banco pretende, né, é lucrar e especular, né, é supor exatamente que seria possível, né, nessa estrutura capitalista, ter bancos, né, que efetivamente fizesse isso. E não existe porque não pode. Né? O que não quer dizer que você não pode ter um banco, né, num outro tipo de sociedade, né, funcionando como uma espécie de órgão público que simplesmente administra, né, esse dinheiro, né? E aí a gente volta para Marx, né? Lá para o livro 3, né? Para entender que o capitalismo é uma economia monetária, né? E que o dinheiro é o início e o fim do processo, né? De circulação, né? Da acumulação, ou seja, tudo começa com dinheiro, tudo termina com dinheiro. Não dá para desconsiderar isso, né? A produção não tem nenhum propósito, né, de atender nenhuma demanda. Isso aí é uma grande ilusão, né, de uma parte dos economistas. E o consumo, na verdade,
é um mecanismo, né, que é utilizado, né, em parte para atender algumas necessidades, né, através do valor de uso, mas esse valor de uso, na verdade, é só um cavalo, né, para o valor de troca, ou seja, o objetivo do consumo não é exatamente o bem-estar de ninguém. O objetivo do consumo, com os demais procedimentos, os demais trânsitos, né, dessa circulação do capital, é simplesmente gerar lucro. Nada mais do que isso. Né? Isso é importante para que a gente possa compreender, né, o que é que vem acontecendo com a economia mundial, para além, né, do caso do Banco Central do Brasil, né, e da taxa de juros tão alta. Né? Bem, a primeira questão é que dinheiro e mercadoria não são exatamente a mesma coisa. Né? Quer dizer, a gente tem circulação de dinheiro e tem circulação de mercadoria. Né? Ambos, logicamente, né, estão subordinados ao capital e ambos, né, tanto a circulação dele como a circulação de mercadoria, elas são inerentemente instáveis, né, e são sujeitas, né, a rupturas, a colapso. Ou seja, a qualquer momento, o detentor de dinheiro ele pode simplesmente deixar de comprar mercadorias. Né? E, nesse sentido, dar outra utilização, né? Inclusive em tesourar, né? Transformar em tesouro. Né? Ou desviar, né? Para o que a gente chama hoje, né? de mercado financeiro. Né? Por outro lado, aqueles que vendem mercadoria, quando se defrontam com essa situação de não ter um comprador, né? Eles podem, quando muito, reduzir os preços, mas também não pode reduzir os preços, né, além de um certo patamar. De todo modo, possivelmente, boa parte das mercadorias, não de um produtor individual, mas de todos os produtores daquela mercadoria, né, não vão conseguir, né, realizar, né, essa venda, né, e, consequentemente, não vão conseguir obter lucro, né? E esses processos, na verdade, eles são importantes porque eles são, em geral, né, a partir da produção, né, e a partir da mercadoria, eles são capazes de gerar, né, crises, né, que aparece como sendo inteiramente oriunda do capital fictício, né, como Marx chamou, mas que tem base, né, na economia real, né, na produção. Né. E aí a gente precisa começar a entender o que está acontecendo com alguns bancos, né? Inclusive também tentar entender o tamanho desses bancos, né? Porque isso foi muito minimizado na imprensa, né? O primeiro banco norte-americano a falir nessa nova onda aí é o Silicon Valley Bank, né? Que numa tradução livre seria o Banco do Vale do Silício, né? SVB. Não precisa dizer a quem esse banco efetivamente atende, né? Ou com quem esse banco, né, troca essa experiência de ganhar dinheiro. Né? É com o Vale do Silício, basicamente, ou seja, com o setor de alta tecnologia, que nos Estados Unidos é muito importante. Né? Outros países mas os Estados Unidos continua sendo muito importante, muito grande. Né? E esse banco, na verdade, ele entra em falência, né? Certo? Em seguida, outro banco, né? Também entra em falência, né? O Signature Bank, né? Especialista em criptomoeda, né? Em seguida, um outro banco, né? O First Republic, né? Teve que ser resgatado, né? Por uma coalizão de bancos, né? E na Europa, o Crédito Suíço, né? Aportuguesando aí, na verdade, quebrou em menos de 48 horas. Aí, uma observação imediata, né, nos permite dizer que o motivo das quebras, né,
é perda de liquidez. Mas é preciso que a gente entender o que, é que quer dizer exatamente isso, né? Os depositantes desses bancos, né, tanto do SVB como do First Republic, Signature, começam a sacar, né, o dinheiro num certo momento, né? E, logicamente, que com isso, né, como o banco não é um mantenedor de liquidez, né, isso é importante, mas faz parte do sistema capitalista de valorização do capital, né, esses bancos deixam de ter dinheiro, né, suficiente para honrar os seus diversos compromissos, né? E aí se chama uma corrida aos bancos, né? Existem duas razões principais para que ocorra, né, esse processo de perda de liquidez, né, e de incapacidade de honrar compromissos com os depositantes, né? Pode dizer que há dois motivos, duas razões, né? O primeiro é que grande parte do dinheiro que está depositado nesses bancos, ele é reinvestido em ativos, né, que são controlados pelos próprios conselhos dos bancos, né? E aí a gente vai ver um monte de trambique que eu não vou detalhar aqui, né? De membros do banco, né? Executivos de bancos, né? Que fazem operação de alto risco, né? Simplesmente porque eles ganham bônus de produtividade. Então, na verdade, como o capitalismo é o sistema que a gente já vem discutindo, né? Não precisa ficar batendo nesse ponto, todo mundo segue a mesma lógica, né? Que tem uma palavra em espanhol muito interessante, né? Que é ganância. A gente usa também em português, mas a gente limita mais aquele cara que quer ganhar de todo jeito. Mas serve nos dois sentidos, quer dizer, a ganância capitalista, né? Ela impregna tudo. Então, os operadores, né, desses bancos não pensam duas vezes, né, em fazer operações altamente arriscadas se isso significar grandes bônus. E eu não estou falando nem de reais, nem estou falando de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu estou falando de dinheiro realmente, né? Bem, então esse é um processo, né? Um processo que está controlado aí pelos bancos, pelos seus operadores, né? A segunda questão que se coloca, o segundo motivo, né, para essas quebras, né, é que muitos dos depositantes desses bancos são empresas pequenas, tá certo? Algumas não estavam lucrando o que esperava, ou seja, o que o banco estava pagando, né, não valia a pena, né? Como também a quantidade de recursos não era muito grande, esses pequenos, né, empresários nessas empresas pequenas aí terminam optando por outras opções mesmo, e outros bancos, né? Ou seja, fazem com mais frequência essa mudança, né, de banco para banco, né? Ou simplesmente sacam o dinheiro, né, utiliza de outro jeito, né? Bem, esse processo, né, ele está diretamente ligado, né, à perda de valor dos ativos. Que interessante, né? E é isso que a gente vem discutindo desde ontem, né? Tem muito a ver com a movimentação da taxa de juros, né? Então, nos Estados Unidos, né, a gente tem um mecanismo, né, de controle, né, da taxa básica, como aqui a gente tem, né, que trabalha também no sentido de controlar a inflação, como aqui também a gente tem, né? E, como a gente vem discutindo aqui, ou pelo menos eu tenho defendido muito essa posição, essa questão do controle da inflação pela taxa de juros termina aparecendo como algo inteiramente mitológico, né? Porque, na verdade, é uma forma, né, de muita gente ganhar dinheiro. Não só o banco, né? Porque aí, na medida em que o banco, por exemplo, trabalha com títulos do governo que tem valor garantido, né, ele pode emprestar, né, dinheiro, né, e fazer um ganho em cima disso aí, ou seja, praticar um ágio, né? A grande questão é que
na verdade, esses títulos de governo, né, eles são de pelo menos médio e longo prazo, né? 5 anos, 10 anos, né? Do ponto de vista da segurança, né, do processo, ou das regras, né, de controle financeiro, esses bancos deveriam esperar por esse tempo. Então, digamos, não, sei lá, 5%, certo? Então, você vai e espera, né? E, ao final, digamos que esse 5% fosse capitalizado por trimestre, enfim. Isso aí não interessa muito. O fato é o seguinte, você esperava quando fosse com 5 anos, você ia lá e sacava, né? A grande questão é essa, é que geralmente ninguém faz isso. Ou seja, surgem oportunidades, né? Às vezes não muito sólida, né? Mas, enfim, são atraentes, né? E os bancos terminam efetivamente não esperando, né? Até o final do tempo acordado, né? Na compra dos títulos públicos, simplesmente joga isso no mercado, né? E termina queimando a própria liquidez, né? O que ocorre com o SVB é exatamente isso, né? E aí eu insisto, né? Muita gente diz não, o SVB em particular, né? Isso foi, talvez tenha sido o primeiro, né? Até porque também ninguém aguardava, né? Porque 2007, 2008, 2009, o Banco Central americano e outros órgãos de controle criam toda uma regulamentação, né? E é interessante porque a regulamentação é criada, né? Para ser jogado, vamos pensar em papéis, né? Ser jogado pelas janelas, né? De Wall Street. Quer dizer, é exatamente para isso. Quer dizer, você cria as normas, né? Não, agora vai dar tudo certo. E tudo isso vira papel, né? Lançado pelas janelas, né? E aí, quando a quebra desse banco, né, termina sendo uma surpresa, como sempre é, né? E os argumentos é de que isso não é problema porque o banco é muito pequeno. Isso, na verdade, está certo. Primeiro que ele é um banco especializado num setor altamente capitalizado, né? Insisto, setor de tecnologia de informática. Em segundo lugar, o sistema bancário dos Estados Unidos é muito mais, digamos, tem muito mais concorrência, né? É muito mais pulverizado, mais atomizado do que, por exemplo, o nosso. Ele é o 16º banco. Então, não dá para dizer, olha, né, isso não é problema. É problema sim. Né? E aí se observa exatamente que, a partir da quebra desse banco, já se contabiliza, né, 620 bilhões de dólares, né, de perda. Né? Ou seja, nesse processo que começa com o SVB, a economia americana é obrigada, né, a segurar de alguma forma, né, um valor correspondente a quase 3% do PIB. Eu insisto, é do PIB americano, tá certo? 2,7, né? Para a gente ter uma ideia, né, o que se impõe aí é uma combinação, né, entre o socorro, né, do Banco Central, o que é muito comum, né, e soluções de mercado. Né? E é nas soluções de mercado que a gente vê realmente como o problema além de grave, né, como ele é representativo, né, da própria lógica capitalista, ou seja, os grandes abutres, né, terminam canibalizando, né, essa carniça, né, que às vezes nem é ainda carniça, ainda está viva, né, mas é canibalizado, opa, né? Ou seja, há há uma certeza, a única certeza que existe é que se
essa entidade, essa estrutura, esse banco está quebrando, certo? Então, é deixar que os outros pulem em cima. Por exemplo, a parte do SVB que estava que existente no Reino Unido, né, foi comprado, né, por uma ninharia, né, pelo HSBC, né? O Credit Suisse também, né? Ele foi comprado pelo UBS, né, também da Suíça, né? E foi uma compra forçada, né, pelo governo. O governo praticamente determinou, né, ou permitiu que o crédito suíço fosse comprado por 20% do valor de mercado, né? Ou seja, um quinto. Né? A gente observa que todos esses problemas, né, eles têm uma relação muito grande, né, com a parte real da economia. Por exemplo, um dado importante, né, desses bancos dos Estados Unidos é que a maioria deles está fortemente posicionado, alicerçado, né, em ativos imobiliários comerciais, os chamados CRE, certo? Escritórios, fábricas, supermercados. Né? A gente, inclusive, tem um gráfico, né, onde se mostra, né, isso tanto para pequenos como para grandes bancos. Né? E aí, esses empréstimos, né, eles são a parcela do valor real desses bens, né, desses imóveis, né, dessa parte que a gente pode chamar de capital constante, né, enfim, escritório, fábrica, supermercado. E é evidente que a gente tem uma relação dinâmica, dialética entre a queda do valor do ativo, né, e a questão puramente bancária, ou seja, quando esses bancos entram numa crise dessa, na verdade, quem vai perder valor, né, são essas estruturas, né, físicas. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quando essas estruturas têm problema, né, o banco tem problema junto. Para se ter uma ideia, né, aliás, duas questões, né? Uma é que esse preço, né, de mercado dos imóveis, né, comerciais nos Estados Unidos, né, desde o fim da pandemia, eles não se valorizaram. Né? E muitos deles permaneceram vazios, né, por conta da falta de investimento, pela falta de acumulação, pelo não desejo dos empresários de investir. Aliás, a gente vê isso em São Paulo, no Rio, aqui em Recife, né, o que tem de espaços vazios. E você desce, né, num bairro como Afogados, né, onde eu moro, e você também tem um monte de espaços vazios. Né? Aluga, mas ninguém quer alugar nada. Né? Então, esse é um dado, né, que continua mantendo uma amarração, né, eu insisto, entre a questão imobiliária, no caso aí de imóveis já velhos, né, e não de casas que foram vendidos, né, coisa e tal, e esses bancos. Né? Uma questão que a gente sempre fica atento, né, é que na verdade, esses CRE, né, esses créditos, né, comerciais, né, dessas estruturas aí físicas, elas sempre há uma tendência, né, para ser muito alto, né, o nível, né, de empréstimo do banco para eles, né, e o vencimento geralmente é curto, né. E normalmente não há pagamento total, às vezes não há pagamento nenhum nesses vencimentos, e com isso há um reempréstimo, né? Há uma nova dívida em cima da dívida anterior. Né?
havia uma crença de que o Banco Suíço, né, o crédito suíço, era grande demais para falir. Aí, quando ele faliu, se desencadeou uma crise de confiança muito grande, né? E aí, uma das preocupações, né, não à toa, claro, era que o Deutsche Bank, né, o inglês aí, o inglês ainda, né, mas o alemão aí fica por conta de eu não ter estudado alemão mesmo. Esse banco, né, que é o maior banco, né, da Alemanha, ele passou e continua sendo uma das, para utilizar o termo que foi utilizado por um autor aí que eu não lembro exatamente agora, né, uma das possíveis carniças da vez, né? Isso fez com que não só o governo alemão, o Banco Central alemão em si, né, mas o BCE, que na verdade é controlado pela Alemanha, né, a Christine Lagarde, né, a presidente, né, dissesse que isso não era um problema, inclusive porque não há oposição. E aí eu achei ótimo, né? Eu frisei isso porque é a presidenta do Banco Central Europeu, do BCE. Ela diz o seguinte: eu não vou nem comentar, né? Vou deixar aí para, inclusive, para a meninada aí também brincar um pouquinho com essa ideia. Não há oposição entre combater a inflação com aumento da taxa de juro e a estabilidade financeira. Veja o que é que ela está dizendo, qual é o disparate. Ela está dizendo, não interessa, certo? A gente pode subir o que está muito presente na discussão brasileira. A gente pode subir o que quiser, tá certo? Taxas de juro alta não tendem a estabilizar o lado financeiro. Fica aí, né, como... Né? É muito complicado, né, eu acho, perceber que, na verdade, essas crises capitalistas, né, que aparentemente tinham sido resolvidas. Falei demais esses 2 dias. Aparentemente tinham sido resolvidas, né? No que eles chamam de anos dourados, né? Aqueles 25 anos aí de 48 a 73. Vocês me desculpem, eu não fiquei bom dessa gripe ainda. E tudo que o meu otorrino não quer, eu estou fazendo. Inclusive, falar e falar. Então, é interessante a gente perceber exatamente isso. Quer dizer, naquele período, né, que a gente chama de anos dourados, havia a certeza de que era possível um capitalismo sem crise. Claro que vários estudiosos, né, marxistas, keynesianos, estruturalistas, né, kalekianos, né, não levavam isso muito a sério. Não acreditavam que as crises tinham desaparecido. Elas estavam amortecidas porque havia, né, condições de crescimento muito favoráveis, né? Havia um arrefecimento também dos conflitos sociais, e como todo mundo estava ganhando, né? Mas aí vem a crise dos anos 70, vem a crise dos anos 80, né? Vem, digamos assim, a solução capitalista, que é o neoliberalismo, que nada resolveu, né? Se mostrou absolutamente inoperante para resolver esses problemas, apenas mascarou alguns, né? E permitiu um crescimento aí, né? Baseado na retirada de direitos, né? Enfim, no aumento da opressão e da exploração sobre a classe trabalhadora. Agregue-se aí o fim do socialismo real, onde praticamente toda essa riqueza criada, né, com todos os problemas, não estou aqui discutindo os problemas do que eu estou chamando de socialismo real, né,
porque, inclusive, muito mais real que o socialismo é o capitalismo, né? O capitalismo realmente é real, né? Real em todos os seus problemas. Lá, pelo menos, era uma experiência que deu algumas coisas certas, outras não. Mas, enfim, tudo aquilo é incorporado, né, ao capitalismo internacional. Então, percebam que aqueles ativos todinho que os trabalhadores da União Soviética e de outros países satélites produziu é incorporado nesse processo. Isso ajuda a arrefecer. O que ocorre é que isso não vai durar para sempre, e a gente já viu que os anos 90 começa a apontar algumas crises, né? Já no final, né, dele, a chamada crise.com. E a partir daí a gente tem, né, o início de 2000, né, e a economia começa a patinar e não anda, ou anda, mas para, e aí vem 2007, 2008. E é disso que a gente está tratando, ou seja, desde 2007 e 2008, a economia, quer dizer, desde antes, né? Mas vamos ficar nesse marco aí que fica mais fácil. Desde 2007, 2008, eu digo que fica mais fácil porque é mais consensual. Tem alguns autores que concordam que o marco anterior, aos anos 90, tem gente colocando que a economia mundial está numa crise desde os anos 80, mas assim, 2007, 2008 é consensual, por isso que a gente prefere isso aí. Então, veja, 2007, 2008, a economia entra em crise e não sai mais. O que a gente tem é efetivamente uma dificuldade do capitalismo de encontrar um novo padrão, né, de acumulação sustentável. Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar de forma coletiva. A gente precisa se juntar, até porque não é uma discussão fácil, mas é ela que está aí. Quando a gente observa tudo que foi discutido esses dias, a gente só conclui isso, quer dizer, há uma dificuldade do capitalismo para resolver seus problemas, né? Bem, um outro elemento que eu acho que é importante trazer de Marx é a questão do crédito, né? Ou seja, o papel do crédito na produção capitalista, né? Marx vai mostrar que o crédito é essencial, né? Tanto para investimento, né, como também para a produção como um todo, ou seja, o sistema de crédito ele alimenta, né, o desenvolvimento material das forças produtivas, né? E aí é interessante, né? Porque é isso que Kalec vai reforçar, né? Kalec vai dizer, não, mas o capitalista precisa de crédito, tá certo? Até para desmistificar aquela história de que se faz poupança, guarda a poupança e depois se investe, né? Isso podia até ser verdade lá em Liverpool, né? Ou em Manchester, né? No 19, né? Mas isso não é verdade, certo? O capitalista, inclusive, não precisa de poupança. Claro, se ele tiver alguma poupança, isso entra no processo, né, de acumulação. Poupança pessoal, poupança própria, né? Poupança social, poupança que a sociedade faz e é encaminhada, né, como empréstimo para os capitalistas. Tudo isso existe, mas veja, o que realmente interessa aí, inclusive quando a gente fala nessa poupança que é social, que é de Dona Maria, costureira, não sei o quê, é de seu José, o pedreiro. Vamos trabalhar com essa hipótese, né? Dos trabalhadores poupando, né? O trabalhador não poupa, né? O trabalhador, em geral, gasta tudo que ganha, né? Caleque novamente. Mas vamos admitir a hipótese que haja essa poupança aí, né? Vai como empréstimo, vai como crédito. Então, o crédito é fundamental. E qual é o primeiro, né? Ainda usando Marx aqui e observando a experiência recente, né? Qual é o grande problema do crédito? Primeiro, ele tem essa dimensão positiva, mas tem uma dimensão negativa, porque ele gera, né, despesas não desejáveis, que pode afetar o sistema, certo? Se ele é uma alavanca principal, certo? Ele também pode vir em excesso e ajudar no processo de superprodução, né? E também de excesso, de acumulação, de especulação, né? Então, além disso, o fato, né, é que quando você tem uma crise de crédito, ela repercute diretamente, né, nas condições objetivas, né, da produção capitalista, certo?
Ou seja, o crédito, na verdade, ele tem, né, segundo Marx, uma característica de acelerar, né, pelo impacto que ele tem, né? Quer dizer, se o sistema se alimenta de dinheiro, né? E quando esse dinheiro entra, né, de uma forma bastante acentuada, né, de forma volumosa, vai acelerar todos os conflitos, né, e as possíveis erupções, né, das contradições, né, de forma violenta, inclusive. Então, o crédito, na verdade, está diretamente ligado a esse processo, né, de crise, né, capitalista. Né? É interessante, né? Se a gente observar direito, né, a gente tem vários marxistas importantes, né, levantando exatamente essa questão. Por exemplo, Rosa Luxemburg, ela vai argumentar, né, acho que no próprio Acumulação do Capital, se não me falha a memória, que depois de ter como fator impulsionador da produção provocado a superprodução, o crédito, como fator impulsionador das trocas, né, destrói durante a crise as próprias forças produtivas que criou. Veja que isso é um fato concreto, tá certo? É um fato concreto. É uma percepção muito interessante, quer dizer, o crédito ele impulsiona ao extremo a produção, ele produz, né, uma superprodução totalmente além daquela necessidade, né, vamos colocar assim, né, da população, enfim, do consumo, né, e do investimento também, né? E é isso que a gente chama de uma crise de superprodução, exatamente. Mas, por outro lado, o crédito, como ele é um elemento que é de troca também, ele vai participar do processo de troca, ele vai destruir durante a crise as próprias forças produtivas que criou. Né? Na verdade, e isso é importante, né, para a gente, é que o ponto básico dessas crises financeiras, né, que sempre aparece como sendo apenas algo financeiro, é que elas, na verdade, são causadas, né, pelo encolhimento da base produtiva da economia. Certo? Chega-se a um ponto, né, em que é preciso uma deflação repentina e massiva, né, da economia. Porque esse encolhimento, né, essa deflação repentina, certo? Simplesmente porque o que foi produzido precisa ser depreciado, né? Ou é depreciado com uma queda, né, violenta de preço, né? O que também não é interessante, né? Muitas vezes é melhor deixar realmente destruir parte da produção, né? A gente sabe disso, do que deixar os preços caírem, né? Como dizem, né, os neoclássicos, né, nas suas curvas microeconômicas, né, o custo variável, médio, etc. Então, nesse sentido, né, a gente tem esse movimento. Né? O outro lado da questão, que também está diretamente associado a essa discussão, é a questão dos lucros. Né? Quando os lucros crescem, na verdade, eles tendem a ser um problema para si mesmo, né? A história do capital enquanto limita o capital, ou seja, quanto mais o lucro cresce, certo? Mais eles têm uma tendência a cair. É a tendência decrescente da taxa de lucro. Né? E mais do que isso, né? A competição, né, capitalista, né, vai determinar, na verdade, né, o que precisa ser, digamos, desprezado ou esquecido, né, enquanto lucro. Ou seja, vai ter que pulverizar aquilo ali. Essa noção de pulverização, de destruição de capital, de dissolução de capital, derretimento de capital,
é algo que está extremamente presente, né, na análise de Marx, né, que é isso que a gente está tentando aqui, e às vezes tropeçando nas pernas, né, para a discussão, tá certo? Tem dois momentos, né, interessantes do capitalismo no século XXI. Né? Tem um momento em que há uma queda na taxa de juros e um aumento, né, muito grande da liquidez. Né? Esse é um momento que fica ali realmente, né, ainda na primeira década. Né? E o mais interessante, né, é que quando há uma queda na lucratividade, né, já se dá próximo de 2007, por aí, não há da parte das autoridades, né, nenhum movimento de liquidação das empresas mais fracas, né, das empresas não competitivas, como se diz. Né? Ou seja, o que ocorre, na verdade, é que deixa os zumbis continuarem, certo? Isso mais na frente, na verdade, né, dentro já da crise de 2007, 2008, é um elemento importante para reforçar elementos dessa própria crise, nessas empresas zumbis, ou seja, aquilo que deveria ter sido exterminado, né, aí por 2004, 2005, antes que chegasse a crise para valer, não é destruído, quer dizer, opta, né, por uma flexibilização, né, em relação aos zumbis, né, e depois, claro, o preço o preço é muito alto, né? Bem, o que se observa é que depois desse período de queda, né, de baixa inflação, de taxa de juro baixa, né, vem exatamente aumento da inflação, né, e o aumento subsequente da taxa de juros, né. E isso já é um período que está bem próximo da gente, né. Porque, inclusive, no período da pandemia, a gente não tem nem como medir algumas coisas, porque realmente a economia mundial, de certa forma, para mesmo, né? E tinha que parar. Era o preço a pagar, né, pelo desequilíbrio, né, de trazer, né, trazer para dentro da nossa civilização um vírus, né, com aquele potencial mortal, né? Inclusive o discurso é o mercado, né? Não é o vírus, né? Aquela coisa que Bolsonaro aprendeu a fazer aí de uma forma tão eficiente, ela não se colocava, tá certo? São as pessoas que têm que ser salvas mesmo, todas, né? E não foram, inclusive, né? Na verdade, 700 mil pessoas, né? Pai, mãe, filho, né? Irmão, né? Foram embora, né? Em geral, eram trabalhadores, é claro. Moravam em condições péssimas, né? Insalubre, no caso, por exemplo, de uma cidade como Recife, morro alagado, né? Os famosos palafitas, mas se fez pouco. Se fez pouco, acho que em quase todo lugar, com exceção da China. Mas mesmo que o pouco que foi feito, né, atrapalhou bastante. Então, se a gente esquece um pouco esse período, né, a gente vai ter que analisar o que vem depois, né? O que vem depois, na verdade, é uma esperança, né? Isso foi dito aí por alguns economistas, operadores aí, né, do mercado, de que aí haveria uma demanda reprimida, né? A gente sempre escuta falar nisso, né? A demanda reprimida? Há, certo? O problema dessa discussão sobre demanda reprimida, eu sinalizo da seguinte forma, né? Eu tenho as prateleiras de uma padaria, né? Com aqueles vidros transparentes, né? E lá um bocado de bolo, de pudim, não sei o quê. E eu tenho uma criança olhando. Essa criança não está exercendo demanda, né? Ou aquelas famosas máquinas, né, que ficavam rodando, aquele
naquele galeto, né? Que até a gente às vezes parava. Assim, não está exercendo demanda, ou seja, a demanda só é exercida quando a renda, né? É outra trapaça. Não. A demanda parece que é uma coisa, é um desejo, certo? Não. Eu gostaria muito de comer um pudim agora, certo? Ou eu estou de dieta e eu comeria um galeto, quase tudo, um bom galeto. Mas para isso eu preciso ter dinheiro. Então, a ilusão de que depois, né, da tempestade vem a bonança não é verdade. Depois da tempestade pode vir outra tempestade bem pior, certo? Ou seja, depois de ondas, né, de 5 metros, não sei o quê, vem um tsunami. Então, depois né, depois do período, né, de recolhimento aí, da pandemia, quase que não saía, não houve nenhuma explosão, né, econômica, né? Essa história de demanda reprimida, a demanda continua reprimida, né? E claro que eu não estou falando só do Brasil. Do Brasil, isso inclusive é evidente até por conta, né, do que a gente vai ter que passar, ou seja, parte da pandemia dentro do governo com Bolsonaro e a saída da pandemia dentro do governo Bolsonaro, né? Mas o fato é que a crise, então, ela, longe de arrefecer, ela se mantém, né? E mais do que isso, né? Muita gente, né, inclusive ligado ao Banco Mundial, né, economistas que não pode ser acusado, né, nem mesmo de keynesianismo, né, como Martin Wolff, né, ele vai dizer que a tendência, né, primeiro, essa queda mundial, né, não pode ser evitada. Está dentro da lógica, né, do que vem acontecendo. Isso ele coloca, né, e coloca de uma forma bastante direta, né? Assim, a queda mundial eminente, o Martin Wolff, né? Não pode ser evitada. O que se sabe é que a capacidade dos bancos centrais de apoiar os mercados e a economia já se foi há algum tempo. Mesmo os governos do G7, que antes passavam grande confiança, como o Reino Unido, por exemplo, isso é verdade, né? Sempre passou, a estabilidade relativa, né, do Reino Unido sempre foi uma coisa diferente, né? Muitos dizem que é porque tinha monarquia, né? Estão aprendendo a dura verdade, continua falando Martin Wolff, né? A maré financeira está baixando. Só agora notamos quem estava nadando nu. É assim que ele termina a fala dele, e é assim que a gente praticamente termina, só apenas tentando chegar a uma conclusão, né, de que a quebra desses bancos é uma sinalização de que a crise pode se aprofundar. As indicações, as projeções de órgãos, né, que não pode ser acusado de nada além de ser órgão realmente do capitalismo, mostra isso, né, mostra a queda da rentabilidade, né, dos investimentos em produção de mercadoria, ou seja, em coisas reais, né, e mostra também que a ambiguidade, né? Eu acho interessante que alguns autores chegam, né, a perceber isso, desse aumento, né, de taxa de juros. Ou seja, longe da crise, né, mesmo que a gente chame disso apenas de crise financeira ou crise bancária, ter se acabado, né, ela parece que está começando. E eu fico por aqui, acho que dentro de um tempo razoável. Agradeço aí a paciência de todos, né, por terem ouvido. O tema é que é extenso e complexo, Glodiano. Fica difícil de tratá-lo no tempo dado de um simpósio. Você fez a abertura do debate, você deu um panorama possível de ser sintetizado nesse tempo. É complicado, o tema é complicado.
Mas você colocou os elementos, né? Colocou os elementos de Marx e colocou. Não fez aquilo que às vezes o pessoal fica, né? Repetindo o conceito de Marx. Não, você aplicou o conceito, você foi para entender a situação. Vamos ver agora o professor Cícero, os comentários, o debate do professor Cícero sobre esse tema. Bom, mais uma vez, boa noite a todos vocês e principalmente a quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, melhor dizendo. É sempre um prazer poder dialogar com professores com experiência acadêmica, né, e por que não dizer prática. A gente sempre acaba aprendendo muitas coisas, né. Bom, Marx é sempre um autor que eleva, né, em qualquer circunstância, o nível do debate. Quando se propõe falar algo, tanto do ponto de vista econômico quanto social, é inevitável não citar alguma contribuição que tenha sido proposta por Marx. Dado a fecundidade, né, desse autor e da sua capacidade de, vamos dizer assim, antecipar eventos futuros, né, quando escreveu as suas obras, notadamente o Capital, né. Não sou um especialista, muito longe disso, né, da obra de Marx, mas é um autor que, inevitavelmente, todos os alunos, independente de qual inclinação tenha dentro da ciência econômica, acho que deveria ler. Seja para concordar, seja para discordar, como ponto de partida, né, como ponto de chegar em algum momento, Marx é sempre um autor brilhante, né? E quando se trata de analisar o capitalismo, ele se torna ainda mais brilhante, né? Dado a importância dele para explicar o que vem a ser o capitalismo, o que é o capitalismo e qual a prospecção que ele tinha acerca do capitalismo. Pois bem, dito isto, o professor Cláudio Honor, como bem colocado pelo professor Atenágoras, faz essa motivação, que essa exposição dele é uma motivação, dado a grandeza, né, da temática envolvida, embora se relacione a um evento em particular que ocorreu recentemente. O estudo das crises do capitalismo, né, é algo que remonta, né, a tempos bem anteriores. As crises provocadas pelo sistema financeiro já estão bem catalogadas. A literatura que fala sobre crises financeiras, crise do capitalismo, notadamente provocada pelo sistema financeiro, já vem sendo estudada por grandes autores desde muito tempo, né? Então é algo que não é novo, mas é algo que, embora não seja novo e que já se tenha discutido muito acerca desse assunto, parece que a ciência econômica, notadamente a macroeconomia, não tem sido a grande, vamos dizer assim, a grande solução que deveria ser para propor a solução desses problemas inerentes ao sistema financeiro. De tal sorte que a macroeconomia, enquanto um ramo da ciência econômica, e que se propõe, em grande medida, a estudar as causas e a prever os acontecimentos no mundo econômico, tem se mostrado, de certa forma, frágil. Eu digo isso porque, no contexto, voltando um pouquinho para 2007, 2008, com raríssimas exceções,
raríssimas exceções, os economistas puderam prever em suas análises a chegada de uma crise tão forte, né, que lembrou, né, em proporções o grande, né, crash, né, de 1929, só perdendo em proporção para esse evento histórico, mas de uma magnitude muito grande, provocado pelo sistema financeiro, e que a macroeconomia foi ineficiente, né, em prever, com raríssimas exceções. Digo raríssimas exceções porque alguns autores, sobretudo de vertente keynesiana, e aí eu acho que um desses autores, Hilmar Minsky, foi um dos que já vinha, né, estudando, né, como é que essas crises se formam, quais são as suas origens e como tratá-las, né? Inclusive, eu tenho aqui um livro, né, que eu faço questão de mostrar aqui para os alunos que estiverem nos assistindo, que é um livro desse autor citado, né, Hilmar Minsky, que faz uma incursão muito rica sobre o estudo, né, dos sistemas financeiros e como é que o mundo ele é instável, como o capitalismo é instável. Por outro lado, dada essa vasta literatura que até então vem se formando, né, para tentar entender as crises do sistema capitalista, ainda está muito presente na discussão de proposições de soluções o arcabouço teórico neoclássico, né, em que, grosso modo, preconiza, né, a importância dos livres mercados, da menor interferência dos agentes e das instituições não mercados, como sendo o caminho para que o sistema capitalista, dado as suas crises, né, mas crises temporárias e ditas como normais pelos neoclássicos, se autorregulem e se autorresolvam, né? Esse último termo aí é um termo criado até por mim, autorregulem. Então, o que a gente viu em 2008, 2007, 2008, só voltando um pouquinho no tempo, foi a total irracionalidade, né, da macroeconomia, né, da ciência econômica, da hipótese, né, dos mercados racionais, da autorregulação dos mercados, né, que, como preconiza deixar ir e vir, laissez-faire, laissez-passer, negligenciou uma crise que traria consequências gigantescas, né, para a população e para a sociedade. Então, a crise de 2007, 2008 é uma crise, né, dos pressupostos da teoria neoclássica, dos mercados racionais, autorreguláveis, e da menor regulação necessária, né, para que o sistema se mantenha em um certo equilíbrio, no sentido de evitar que haja crises tão profundas, porque o balizador, né, teórico por trás disso é a ideia dos mercados racionais. E essa ideia, né, dos mercados racionais tem sido o causador de grandes e profundas crises ao longo do sistema do capitalismo. E isso o velho Marx já vinha tratando e tratou em suas obras. Então,
continuam em sua extensão sendo algo decorrente do que aconteceu em 2007, 2008. Isso, em grande medida, por quê? Porque ainda existe uma fragilidade no sistema de regulação bancária, né, que insiste, né, em deixar e delegar para o mercado a solução das distorções provocadas pelo sistema econômico. Inclusive, na defesa de que essas crises não são provocadas pelo mercado, né, mas são provocadas por ações das instituições, notadamente o governo. É isso que diz o sistema do capitalismo neoclássico. As crises não são provocadas pelo sistema de mercado, mas pelas instituições que distorcem, né, o sistema puro de mercado. Como se tal sistema puro de mercado fosse possível no mundo real. Então, o que a gente pode extrair, né, a lição que a gente pode tirar desse evento recente, o primeiro deles é a falta de um sistema que regule as ações das instituições bancárias, né, e de seus proprietários, que, dado a ganância pelo lucro, né, e a busca exacerbada, né, pelo poder, né, nos sistemas financeiros, criam soluções que conseguem burlar, inclusive, o sistema regulatório existente. Se vocês lembrarem de 2007, 2008, os bancos estavam altamente alavancados. Ou seja, a relação capital-ativos era muito alta. Primeiro porque os bancos estavam tentando lucrar, né? E segundo porque o sistema de bonificação dos proprietários, dos CEOs, dos altos executivos dos bancos, cresceram em proporções gigantescas. Salários astronômicos eram pagos, né, aos detentores, né, do poder de decisão desses bancos. Então, a fragilidade do sistema regulatório, a ganância, né, ou espírito animal dos investidores e dos proprietários foi o casamento perfeito, né, para que essa crise de 2007, 2008 tivesse, né, surgido sem que houvesse critérios para a concessão de créditos, né, e aí as hipotecas, né, subprime foram os fatores, né, o fator desencadeador dessa crise. Por outro lado, se existe uma instituição criativa no sistema capitalista, essa instituição criativa é chamada de mercado financeiro. Os mercados financeiros são altamente criativos no sentido de criar instrumentos financeiros, né, que conseguem muitas vezes esconder o risco por trás desses instrumentos que são criados. Um exemplo disso é a securitização, né? Uma espécie de fundo de investimento que, né, tenta diversificar vários tipos diferentes de instrumentos financeiros. Por outro lado, dada essa criatividade do sistema financeiro, o surgimento de instrumentos, né, ou veículos de instrumentos, as CIVs,
foram criadas também para, de alguma forma, tentar ludibriar o sistema de regulatório. Então, as ações provocadas pelo sistema financeiro, quando deixado livres, ausentes de uma regulamentação, elas tendem, sem dúvida nenhuma, a criar crises profundas com consequências nefastas para o sistema como um todo. E o impacto disso resulta em menor acesso de crédito pelas empresas, dificuldades financeiras pelos bancos, o que, curiosamente, em momentos de falência, recorrem ao setor público como emprestador de última instância. Foi o que aconteceu no caso dos bancos centrais, que tiveram que salvar esses bancos. E agora, recentemente, com a quebra desses dois bancos, um na Califórnia e outro em Nova York, não foi diferente. O governo e o Congresso dos Estados Unidos teve que entrar rapidamente para tentar impedir a disseminação e o risco da quebra desses bancos para outras instituições. Ou seja, o sistema de livre mercado, de eficiência e de racionalidade, quase sempre está buscando apoio e ajuda junto àquilo que eles chamam de ineficiente, que é o setor público, os governos. Então, a reflexão que eu quero fazer e também trazer para a fala do professor Cláudio Honor é a fragilidade com que o sistema capitalista está hoje configurado. Um sistema que é dito que evoluiu bastante em termos de sofisticação de produtos financeiros, mas que, a bem da verdade, é um sistema altamente frágil e que, se não administrado e regulado corretamente, tende a provocar essas catástrofes, essas manias, essas bolhas e esses pânicos, como escreveu um grande autor chamado de Charles Kindleberg, em seu livro Manias, Pânicos e Crises. O grande problema de tudo isso é que esse sistema financeiro, e quem manda, quem dita as regras dentro desse sistema financeiro, muitas vezes é quem também está, de alguma forma, comandando o cenário político. E com isso capturando rendas, os rent sinks, a seu favor. Então é um sistema que está cada vez mais sendo corrompido, porque existem entranhas com o sistema político. Basta você ver aqui no Brasil a composição, como o professor na mesa anterior colocou, o professor José Menezes, a composição do Senado e da Câmara hoje são de pessoas que investem. São de altos executivos, investidores, detentores de fundos de investimento, detentores de fundos de pensão, que, portanto, ditam as regras. Inclusive as regras determinadas pelas instituições públicas, como é o caso do Banco Central. Então, ou seja, é um sistema que vem se corrompendo cada vez mais. E no Brasil, isso voltando um pouquinho para o nosso caso, é ainda mais preocupante, dado a concentração bancária, dado
o oligopólio dos bancos e monopólio, muitas vezes, dos bancos aqui no Brasil. Então, eu queria trazer essa breve reflexão, apontando, acredito na minha fala, a questão da fragilidade do sistema financeiro, a ganância, né, e a falta de regulação que suscita e suscitará novas crises se deixadas à mão do laissez-faire, laissez-passer, né, à la Adam Smith, dos mercados racionais e livres. E, para terminar, eu quero deixar mais uma dica de leitura para quem tem interesse nessa temática, que é esse livro aqui, ó, O Mito dos Mercados Racionais, do autor Justin Fox, que é um outro livro muito interessante sobre a falácia da racionalidade dos mercados, né? A falácia da hipótese dos mercados racionais. E eu, dito isto, né, eu termino por aqui a minha fala e repasso ao professor Atenágoras. Espero que de alguma maneira tenha contribuído para esse breve debate que foi brilhantemente exposto pelo professor Cláudio Novo. É isso. Grato, professor Cícero, o senhor contribuiu sim. Veja que nós não somos obrigados a ser pautados pelos neoclássicos, mas eles são a corrente majoritária no ensino de economia no Brasil. Então, você identificar, você destacar, você ressalvar exatamente as incongruências da teoria neoclássica para entender a realidade, é claro que é uma grande contribuição a ser vista aqui. Agora, também é uma janela de oportunidade para as provocações que podemos fazer quanto a esses temas. Então, por exemplo, você levantou a questão de uma negligência da teoria neoclássica. Aí eu provoco. A minha provocação é que há uma separação entre o que a teoria neoclássica formula e o que a grande classe capitalista executa. Não me parece que a grande classe capitalista acompanha a teoria neoclássica. Eles usam como ferramenta de disputa de ideias, disputa de hegemonias, mas na prática a ação deles não é muito compatível a esse raciocínio. E, nesse sentido, a crise não é um caso de negligência, é um caso de oportunidade de negócios. Quando teve a crise de 2007, 2008, o Warren Buffett, um grande bilionário norte-americano, perguntaram a ele o que é que estava achando da crise. Ele disse que estava adorando a crise. A crise dele estava sendo maravilhosa, ele estava comprando as empresas bem baratinhas. Outro que adorou a crise foi Jorge Soros, quando teve a crise da libra esterlina em 92. Ele foi muito dinheiro ali. Se não me engano, eu posso estar errado na memória, mas parece que foram 2 bilhões de dólares com a quebra da crise da libra esterlina. E a gente pode pegar um outro dado que o professor Laszlo Dobo gosta também de levantar, que é o número de bilionários no Brasil. Se você pega o número de bilionários de 2012, eram 74. Em 2021, eram 315. O número de bilionários aumentou na década de pior desempenho econômico da história. Não há registro de um pior desempenho econômico entre 2012 e 2021. No entanto, o número de bilionários aumentou. Então, assim, negligência se houvesse preocupação com 99,9% da população brasileira. Mas para o 0,1%, tudo bem. Não diminuíram. Agora, uma outra provocação, antes de passar para a pergunta do César Augusto, é resgatar a própria história, né, da tradição marxista, por exemplo, na abordagem da história econômica. Quando a gente ensina História Econômica Geral 2, para-se um momento de maior atenção para estudar a primeira Grande Depressão. Porque quando você vai para os indicadores de produto e de emprego, não tem depressão. Os produtos caíram um ano aqui, caíram um ano acolá, mas, no geral, a economia mundial cresceu. O nível de emprego também se manteve estável na maioria dos países. No entanto, é inequívoco observar que houve uma Grande Depressão. E aí é o marxismo que dá a melhor explicação. Houve uma Grande Depressão porque houve uma deflação de preços e de lucros. E o que mobiliza o capitalismo não é produzir valor de uso, é produzir valor. Se cai a taxa de lucro, para o capitalismo tem crise.
Não importa se há mais pessoas empregadas, não importa se aumenta a produção de bens, se isso não atende à acumulação de capital, e daí? Não atende o interesse da classe que dirige o sistema. Então, essa contribuição marxista de destacar que o capitalismo é um sistema voltado a produzir valor, que, na verdade, no fundo, é poder econômico e poder político, no frigir dos ovos do processo, é isso que se busca, é uma contribuição que nos permite entender melhor a primeira grande depressão e nos permite olhar para essa grande depressão de uma forma similar à primeira. É bom lembrar que a primeira grande depressão demorou 23 anos. Foi um longo processo que ocorreu. Nós podemos estar numa situação similar de um longo processo, por uma forma diferente, por um mecanismo diferente. Naquele caso, foi superprodução. No nosso caso atual, é um mecanismo de formação, de geração de capital fictício. Teve uma superprodução, sim, teve uma superprodução, sobretudo da China e da Índia, na década de 90, na década dos anos 2000, mas há um componente especial nessa situação, que é a máquina de geração de capital fictício que tem nesse processo de capitalismo desregulado, e que não foi desmontada. Então, a bolha especulativa continua aí. Então, essas contribuições do Marx, eu acho que foram tratadas direto ou indiretamente por vocês, que eu acho que é preciso sempre deixar explícito. Vamos ver aqui o César, o que ele diz? César Augusto. As crises são inerentes ao funcionamento do capitalismo, e com elas o receituário neoliberal de austeridade nas políticas que tendem a favorecer os trabalhadores. Como vencer a disputa de narrativa contra o discurso capitalista de uma forma mais palatável e diluível para o povão? Para sempre estes ficam mais alheios ao debate econômico, pois sempre estes ficam mais alheios ao debate econômico, o que acaba fornecendo a queda de braços no Congresso, onde se dá o debate. Essa pergunta do César, eu acrescento o conceito da tradição marxista e da hegemonia. Não está tão explícito em Marx, mas está presente ali no 18 Brumário, está mais explícito em Lenin e mais ainda em Gramsci. Então, nesse emaranhado aí, eu acho que essa ideia dele, essa preocupação dele, também passa por esses temas da contribuição de Marx. Aí, repasso para o professor Glodionot fazer o seu comentário sobre essa pergunta, sobre o que foi debatido até aqui. Glodionot, uma palavra. Obrigado, Atenagro. Obrigado aí ao César pela pergunta. É uma preocupação bastante interessante, né? Mas a questão exatamente passa pelo poder, ou seja, quem tem o poder econômico tem o poder político e tem os demais poderes. Né? A dificuldade de construir uma narrativa, né? E, aliás, eu diria que esse é um dos grandes problemas dos grandes trabalhos, né? Dos grandes esforços, né? Dos historiadores, né? Não apenas marxistas, né? Mas que, pelo menos, queira tentar resgatar, não a verdade, na verdade é um conceito quase religioso, mas como as coisas devem ter acontecido, né? Vamos utilizar o conceito de verdade. É exatamente esse, né? A dificuldade é muito grande. Por quê? Porque quem domina também faz a narrativa e constrói a história. A história é uma ciência que precisa sempre estar sendo revisada, porque se você cochilar, né, ela está sendo mal contada. Por exemplo, tivemos um feriado, né, e esse feriado é devido a um senhor das Minas Gerais, né, não gosto de dizer mineiro, porque parece coisa mais recente, né? Como também eu não falo pernambucano, estou me referindo aos 17, 18, etc. Ele foi transformado em herói nacional porque era da conveniência. Ele era o menos importante, era o mais pobre, era realmente o que se ferrou na história lá da Inconfidência, mas ele, enquanto outros foram, quando muito degradados, alguns foram perdoados, 5 anos, voltaram, né? Enquanto isso, a Revolução de 1817, que tem um caráter muito mais radical, que realmente tinha elementos de republicanismo, foi esquecida. Se os pernambucanos não fossem para cima, dizer, não, vocês podem continuar aí, né, elogiando Tiradentes, mas a gente é fricaneca. Então, veja que dificuldade.
Agora, se quem domina, domina tudo, quem está dominado tem que reagir com as armas que tem. Eu realmente não vejo a esquerda, não vejo a esquerda, mas vejo pouco a esquerda discutindo essas questões, não nesse nível que a gente está discutindo, que não vai adiantar, né? Mas tentando se aproximar do povo, dos trabalhadores, da classe operária, para mostrar essas incoerências, né? E aí a coragem é mostrar que há incoerência, né? Ela não é exatamente uma incoerência, mas ela é algo construído contra o trabalhador. E do ponto de vista de certa esquerda, a forma de combater está equivocada, porque não é eficiente. Mas tem outros elementos também que eu acho interessante, certo? A imprensa. Desde Marx, né, isso foi muito reforçado, né, tanto na Alemanha como na Rússia, né, pelo Lenin, a imprensa operária, a imprensa dos trabalhadores sempre teve um papel muito importante, né? A gente aqui não tem uma imprensa, certo, que se dirige às pessoas numa linguagem que elas entendam. A gente não tem um jornal nacional, né, chamar assim. Aí a burguesia tem, ela não chama que tem, mas ela tem uns dois, pelo menos. Então, são todos de São Paulo, que, por sinal, é efetivamente, né, o Estado, né, mais capitalista do país. Mas a esquerda não tem um jornal. A esquerda não tem um canal de televisão. Pode ter? Pode. O Lula não está no poder? Eu estou dizendo isso muito na boa, porque a gente já discutiu muito essas coisas, eu tenho o maior respeito por você, temos muita amizade. Veja, é preciso criar mecanismo, como o professor Atenágua falou, que o problema é de hegemonia, né? De contra-hegemonia, certo? Então é preciso que a gente a narrativa, na verdade, ela fica permanentemente em disputa, certo? E veja que isso acontece desde o microespaço até o macroespaço, certo? Quem fica dentro do ambiente como o CA calado vai ser comido pela esfera. Você tem que falar, você tem que defender a narrativa, né? Mas isso vale se você estiver num bairro, numa fábrica, num partido político, em qualquer lugar. Então, eu acho que esse problema aí da grande massa, né? Claro, tem outras questões, né? Aliás, hoje o Menezes colocou um elemento importante, né? Quer dizer, o papel ideológico desse segmento, né? Porque não são todos, né? Da religião evangélica, como eles preferem ser chamados, né? Que inclusive se traduz como ideologia da prosperidade, né? Aliás, é interessante que há muitos anos atrás, né? Muito mesmo, né? Gilberto Gil, né? Eu gosto muito de nossos artistas, nossos poetas, nossos músicos, já dava um pau nisso aí, né? Mostrando que a teologia não pode ser, né? De prosperidade, né? Tem que ser de comunhão, tem que ser de qualquer coisa. Então, veja, ele levantava esse elemento. Esse é um elemento importante. Quem circula, mora, né, em bairros mais populares, né, é o meu caso aqui, é o caso também de Atenágua, que está na Várzea, a gente sabe o papel. Aqui próximo, na Mangueira, você encontrava uma outra igreja tradicional, batista, né, Assembleia de Deus. Hoje, você não tem mais nem conselho de moradores. Não tem. Porque se tivesse, eu sabia que eu ia atrás. Eu, inclusive, já tive contato com esse conselho. Não tem mais o conselho de moradores. A presidente morreu, não sei o quê, enfim. Mas você praticamente deve ter aqui, na Grande Mangueira, deve ter umas 30 igrejas. Algumas foram ocupar espaço que antes era de uma venda de fruta e verdura, né? Bem, um grande comprimento e pouca largura, né? Assim, nem do ponto de vista, digamos, da fé, né, da constituição do imagético da fé, né, de como é que a fé se expressa, parece uma igreja, né? Não parece uma igreja, mas é uma igreja, tá certo? Então, esse é um elemento que a gente vai ter que ver com cuidado. Não vai ser fácil e vai depender muito
de um nível mais geral, né, de conscientização dos trabalhadores. Isso aí vai levar tempo. Não é a ação da gente. E é também, na medida que a gente pode, por exemplo, combater a visão criacionista. Dizer, não, isso não faz o menor sentido. Isso é um mito, e como mito a gente respeita, mas é um mito, tá certo? A criação da humanidade se deu assim, assim, tá certo? E tem, inclusive, quadrinhos, né? A gente tem muita coisa boa aí para... Tem quadrinhos, né, mostrando, né, isso aí. E outros temas, né, que você... Ou seja, via uma discussão sobre a ciência, né, a ciência biológica, né, enfim, a química, etc., a física, você pode combater esse reacionarismo cristão, né? Cristão no péssimo sentido. Mas a saída mesmo é quem tem poder, ou seja, quem tem dinheiro, quem tem um partido nacional, certo? Você sabe que eu estou falando do seu partido, certo? Criar um jornal nacional. E veja, e tentar chegar às massas. O PT tinha núcleo. O PT do qual eu participei tinha núcleo. Esses núcleos foram todos destruídos. Aqui no Estado, o responsável por isso chama um amigo meu. Amigo meu, continua amigo meu. Humberto Costa. É amigo meu, foi companheiro, foi meu médico também. E eu dizia, o que vocês estão fazendo, rapaz? Não, esse não é um partido de quadro. Não estou dizendo que é, não. Tem que manter, inclusive, quando a gente precisar mobilizar, está lá. Olha aí. Inclusive, se o PT sofreu um assédio, o PT não, né? Se a frente aí sofreu um assédio muito forte do bolsonarismo, né, da extrema-direita, não tem como reagir. O que eu acabo de dizer, o Conselho de Moradores da Mangueira já era. Não adianta ter um jornal nacional se você não tem células, no caso, né? No caso do PT não seria núcleos, tá certo? O cara pegava o jornal, né? Levava para dentro da mostardinha, distribuía da Mangueira, né? Do Córrego do Genipapo, etc, etc. Distribuía e propunha uma discussão. Aí você ia além do jornal, né? E esse jornal físico, na verdade, teria um papel mais de consolidar, né? Pessoas, de juntar pessoas. Mas você também podia fazer uma distribuição para pessoas que você não teria muito acesso, ou que não está exatamente interessado para se reunir lá no espaço comunitário, etc. Você faria a distribuição do PDF, né? Veja que a gente tem muitos mecanismos. Não, a gente distribui, digamos, 50 jornais numa certa comunidade. Mas a gente pode distribuir 100 PDF. As pessoas vão ler, não vão ler, algumas vão ler o artigo, não vou eu. Não interessa, interessa que a gente está fazendo alguma coisa. Ou seja, o papel de quem quer mudar alguma coisa, certo? É se mexer. Até porque cobra que não anda, não engole sapo. Tem que fazer alguma coisa. Um bom jornal nacional, um canal de televisão, tá certo? E a renucleação. Eu, se fosse do PT, eu não sou mais, mas respeito, tenho amigos, tudo. Eu estava lutando hoje, César, pela renucleação. Você está falando isso porque você anda do PT, você, inclusive, né, quer que o PT se lasque. Não quero que ninguém se lasque, não. Eu quero que a classe trabalhadora se organize. Mas é isso. Converse aí com o pessoal, converse com Tereza, tá certo, Leitão. Vamos renuclear o PT, rapaz. Um abraço, meu querido, que você é uma pessoa que eu tenho o maior respeito aí. Um aluno que a gente pode conversar de tudo, né? Porque às vezes não dá, né? O tempo não dá e também, né, o aluno está muito preso à disciplina, né? Muitas vezes quer saber se eu acredito numa curva de possibilidade de produção. Claro, do ponto de vista absolutamente abstrato, certo? Tem que haver, né? A partir de certo momento, você não tem mais insumo, não tem mais pessoas, não tem mais máquina, não tem mais nada. Então, né? Mas serve para alguma coisa? Não serve para nada, não. Eu estou tossindo muito, eu vou ficar por aqui.
Estou tossindo demais. Tá mutado. Tá desligado, não desligou direito. Bom, só dizer que agradeço, Gladiador. Você deu o recado, mesmo com toda a tosse. Eu só estava comentando que eu gostaria de ver a função matemática que descrevesse essas curvas de possibilidades com milhões de produtos uns contra os outros. Eu gostaria de saber que mecanismo matemático é isso, mas tudo bem. Vamos lá. Cícero, diz aí, traz as conclusões. Eu acho que quero falar rapidamente de um modo geral. Acho que esse tema, né, das crises é um tema que vai continuar, né, sendo discutido, dado a fragilidade inerente ao próprio sistema financeiro, que acredito eu não seja adequadamente regulado, porque inevitavelmente há interesses. Chama atenção também para uma certa fragilidade da teoria macroeconômica em propor soluções e prever esses eventos. Acho que a macroeconomia, que deveria ser um instrumento para encontrar as respostas, tem falhado muito, e acredito que a explicação para isso estão nas próprias suposições sobre os quais a macroeconomia está assentada. E acho que essa pergunta do César, pergunta realmente muito pertinente, porque ela mexe conosco no sentido de que a gente, enquanto pesquisadores, né, e à frente de um curso, de uma universidade, da envergadura de uma universidade pública como a UFPE, a gente precisa, de alguma forma, se aproximar, né? Nós precisamos nos aproximar do grande povão, né, para que a gente possa traduzir para esse grande povão o que a gente acredita e o que a gente acha que deve ser um caminho, né, dentre tantos caminhos, mas um caminho viável para tornar, né, criar um país mais solidário, mais igual do ponto de vista material e também do ponto de vista social, né? Então nós temos os instrumentos, né? Nós estamos na fronteira, digamos assim, da descoberta, no sentido da pesquisa, né? De conhecer e de procurar conhecer o que estão nas entrelinhas. E nos cabe traduzir isso de uma forma fácil, compreensível e amigável, né, para a grande massa, porque a revolução, ela só é feita se houver, de fato, a participação da grande massa. Sem a grande massa, realmente, a gente vai continuar como professores e ali na universidade, transmitindo o que a gente aprende com a pesquisa, com as leituras, com a prática, mas sem provocar mudanças profundas na sociedade. É claro que o nosso trabalho, de alguma forma, ele provoca mudanças, mas eu acho que hoje muito tímidas, dado a distância, né, entre a universidade e entre o grande povão, a sociedade como um todo. Então, eu acho que momentos como esse, professor Claudionor e professor Atenágoras, eles são cada vez mais essenciais para que a gente possa, de alguma forma, se aproximar, né, das pessoas e debater com elas, discutir com elas, propor, ouvi-las, reafirmar nossos pontos de vista e modificar a rota também, quando a gente perceber que um certo ponto de vista ou visão de mundo
talvez não é a mais adequada. E só se obtém isso quando a gente se propõe a esses momentos, né? E outras ações, como o professor Claudinor colocou, que devem ser implementadas. Não dá para participar de um ambiente como a universidade e ser uma pessoa que chega da sua aula e vai embora. A gente precisa se engajar em movimentos, em momentos de discussão, de proposições, porque só assim a gente vai provocar mudanças reais no meio que a gente está inserido. Eu acho que basicamente é isso. E agradecer a vocês pelo convite, sem dúvida nenhuma, e dizer que foi um prazer muito grande poder participar com vocês nesse momento. Aprendi muito, 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 muito com todos vocês, sem dúvida nenhuma. Professor Cícero, só me permita uma pequena divergência. Quando você fala da insuficiência da macroeconomia, eu acho que você se refere à macroeconomia neoclássica. É exatamente esta. Estruturalista. É exatamente esta. Ele já tem uma boa adesão à realidade, tem uma boa capacidade de responder. Mas é exatamente esta macroeconomia que é a macroeconomia mainstream, que hoje é quem está norteando os rumos do ensino da macroeconomia. Embora... Nós estamos furando o bloqueio aqui. Exatamente, mas é exatamente isso. Esse momento aqui, uma disciplina eletiva que o senhor leciona, uma disciplina eletiva que eu leciono, né? Isso vai trazendo essas novas perspectivas. Recentemente, eu estou trabalhando agora aqui uma disciplina com os alunos de economia industrial e tenho levantado muitos pontos, né, dentro da microeconomia heterodoxa que os alunos que estão terminando o curso nem imaginavam que tinha essa abordagem. Veja só, um aluno de economia que está prestes a se formar nunca tinha ouvido falar de uma economia evolucionária, de uma microeconomia evolucionária, de uma teoria da firma em que leva em conta outros pressupostos que não são os pressupostos né, da firma neoclássica, política industrial, né, política de inovação e tecnologia, são temas que os alunos, durante o curso inteiro, não tinham ouvido falar, ou se ouviram falar de maneira muito, vamos dizer assim, muito simples, muito, né, sem nenhum aprofundamento de leitura, etc. e tal. Por quê? Porque no meio acadêmico em que nós estamos inseridos, e também no meio acadêmico, na área de economia, no Brasil e no mundo, ainda prevalece essa visão, entre aspas, míope da microeconomia, da macroeconomia, da teoria econômica mainstream como um todo. Então, a minha crítica vai a essa corrente de pensamento. Acho que é fundamental estudá-la, acho que é fundamental conhecê-la, né, para que, a partir dela, a gente possa apontar novas direções. E aí vem uma macroeconomia kalekiana, estruturalista, né, e marxista, que, muitas vezes, é carente num curso de graduação. Ele até pode aparecer no curso de pós-graduação. Você vai no UFRJ, você vai no Unicamp, você vai numa Federal do Rio Grande do Sul, você tem essa abordagem. Mas muito mais a nível de pós-graduação do que a nível de graduação. Então, eu acho que é importante rediscutir isso, inclusive no projeto de curso a nível de graduação, essas proposições, como uma forma alternativa, né, à teoria predominante. Ok. Muito bem, então vamos concluindo. Você me chama de senhor quando eu completar 100 anos, até lá está valendo você. E, meus amigos, vamos então concluindo, que está no horário de conclusão da atividade. Eu acho que o simpósio cumpriu a sua função. Vai virar gravação disponível, não é, Gloriano? Para os outros que não assistiram poderem assistir pela internet, não é assim? Não vamos poder depois assistir os vídeos, Gloriano? Acho que não estava me ouvindo. Estou mutado. Toda vez a gente esquece. Não, vai sim, vai ser disponibilizado. Então, encerramos aqui. E inclusive, o Menezes quer, em particular, o dele, né? A gente vai ter que ver como fazer isso, mas depois a gente vê se faz uma reuniãozinha nossa para tá certo. Quem quer o seu em particular. Boa noite a todo mundo.
vamos nós com tarefa cumprida. Estou pregado. Abraços. Abração, foi um prazer, gente. Abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Show de bola, muito bom.